São Gabriel Portões. Eu vim aqui hoje mostrar para você, explicar um pouquinho sobre a matéria-prima onde a gente faz uso para que seja confeccionado um portão lindo e maravilhoso, tá? Às vezes o cliente ele fica na dúvida do qual portão comprar, qual matéria-prima vai ser usada, qual que é melhor, se existe alguma que é melhor, a outra que é pior, né? Então eu vou tentar esclarecer um pouquinho, tá? Eu tô aqui do lado de alguns tubos que a gente fala, uns falam ferro metalon, aço metalon, tubo, né? Tem várias nomenclaturas, aí você pode escolher a sua, tá? Mas aqui a gente vai chamar de tubo. Então é um ferro tubular, né? Um aço metalon. A gente tem algumas medidas, então eu vou começar aqui por cima da menorzinha, tá? Esse é um tubo 20-20, tá? 20, por que eu ia falar que é 20-20? Porque ele tem 2 centímetros aqui, ó. 2 centímetros por 2 centímetros. Correto? Então ele tem 2 por 2, a gente fala 20-20, que é em milímetros. Esse geralmente é um tubo muito usado para dar um suporte, geralmente a uma chapa, a uma tela, a uma outra estrutura de ferro. Tá? A gente tem, avançando um pouquinho mais, um tubo 30-20, que é 3 por 2, olha aqui, ó. 3 centímetros por 2 centímetros. Esse é um 30-20, esse já é um portão que pode ser usado também em fechamento. Ele geralmente é um tubo de suporte ou um tubo para fazer algum tipo de fechamento. Horizontal, vertical, em ângulo, tá? O tubo também é um dos mais usados, é o 30-20. A gente tem aqui, avançando um pouquinho mais, esses tubos aqui, ó. Esse é o tubo de 50-50. A gente fala, tá vendo? 50-50. Esse é um tubo mais estrutural, geralmente no requadro do portão, na estrutura onde vai a portinhola da porta social, geralmente é usado esses tubos 50-50, tá? A gente tem um tubo também aqui que é bastante usado, que é o 60, ou melhor, o 80-40. Um tubo muito usado também na estrutura, em portões geralmente maiores, aqueles portões muito grandes, né, para ele não empenar, a gente usa geralmente um tubo desse mais reforçado. Isso às vezes é um problema, tem empresas que às vezes economizam no material, economizam no ferro, no tubo, né? Porque tem uma diferença grande de preço entre, de repente, um tubo 50-50 e um 60, um 80-40. Tá? Então na hora de economizar o portão, às vezes ele enverga, ele empena e não sai na qualidade que deveria. Tá? Aí eu tenho também aqui um outro que eu tinha preparado, que já é a coluna aqui, ó, em cima. Esse já é um 80 por 80, ó. Opa, 80 por 80 aqui essa peça, ó. 80 por 80. Então é 8 centímetros por 8 centímetros, tá? Isso pode ser usado como coluna também, né? Ou geralmente quando o portão é muito grande, demanda uma estrutura muito mais pesada, muito mais parruda para ele poder se sustentar, tá? É lógico que existem outras medidas de tubo também, tá? Eu diria que tem todas as medidas de tubo, mas aqui eu coloquei para vocês as que são mais usadas na hora de confeccionar um portão, tá? E um detalhe importante também é a parede do tubo. Quando a gente fala parede, é a espessura, que é isso daqui, ó. Tá? Então a gente tem espessura de 1.2, de 1.5, de 1.8, existem várias espessuras. Isso também manda na hora de você confeccionar e usar o tubo, tá? Então você precisa realmente dimensionar certinho, de acordo com o tamanho do portão, para não ficar tão pesada e sobrecarregar, mas também ao ponto de não ficar tão leve e o portão não se sustentar com a estrutura dele. Tá? Então esse é um detalhe que a gente tem know-how, 40 anos de mercado, tá? A gente tem conhecimento para determinado tipo de portão, modelo de portão e tamanho de portão, usar a estrutura ideal, que não fique nem muito leve e nem muito pesada para comprometer o uso e o funcionamento do portão. Tá? Então na São Gabriel são 40 anos de tradição, fazendo portão de qualidade, né? Então você precisa de ter conforto, agilidade, qualidade, tudo que é a segurança relacionada ao portão. Então na São Gabriel, se você ver o nosso conteúdo aí, a gente explica um monte de coisa do portão, você vai conhecer tudo antes de fazer a compra. Temos consultores especializados também para tirar dúvida, para ir até a sua casa tirar medida. Você vai fazer realmente uma ótima compra com a gente. Aqui é tradição em portões São Gabriel, mais de 40 anos.